Oi, você sabe se tubarão é peixe? Ou será que peixe é tubarão? Bom, na aula de hoje você vai aprender o que são os peixes. E sim, tubarões são peixes. Bom, os peixes, em sua grande maioria, ou melhor, sua totalidade, né? A gente vai encontrar eles no ambiente aquático. Só que a gente pode encontrar eles no ambiente aquático marinho ou no ambiente aquático doce. Então a gente vai ter que encontrar nos dois, né? Tanto no mar quanto ali nos rios e lagos. Então a gente vai encontrar eles nos dois. Bom, dentro deste grupo de peixes, a gente tem o que a gente conhece como peixe, que comumente a gente chama de peixe. A gente também vai encontrar os tubarões e raias. E a gente também vai ter as lampreias, que são aí uma espécie bem diferente, né, do que a gente está acostumado a ver e chamar de peixe, mas também faz parte desse grupo peixes. Então vamos conhecer o que são essas características deste grupo. Eles são aquáticos, a digestão deles é completa. O que isso quer dizer? Eles vão ter uma boca, que geralmente, né, é recheada de dentes ali, e que vai ter um sistema digestório que vai ser finalizado ou no ânus, que é a maioria deles, ou por uma cloaca, que também vai ser utilizada em outros casos. Mas a maioria dos peixes vai ter boca e ânus, mas a gente também vai encontrar aí espécies com cloaca. Como que é a respiração deles? A gente costuma ver aí na maioria dos peixes as brânquias, então a maioria dos representantes do grupo dos peixes vai ser respiração branquial, porque eles permanecem a maior parte do tempo ali debaixo d'água. Mas nós vamos encontrar também alguns peixes com pulmão. Então são aqueles peixes que a gente vê indo lá para a superfície, pegando aquele pouquinho de ar e voltando para debaixo. Então a gente também vai ter peixes pulmonados, que são aqueles peixes que vão ter um pulmão. Não é um pulmão todo cheio de alvéolos grandões como um pulmão humano, mas é um pulmão, sim, um pulmão que a gente chama de pulmão primitivo, mas ele serve para capturar o oxigênio que está no ar. A grande função, tanto das brânquias quanto do pulmão, é fazer as trocas gasosas. Como? Pegando o oxigênio e tirando o gás carbônico da metabolização ali dentro das células. Então, essa é a função, né, da respiração de todos os seres vivos aí, fazer essa troca gasosa. No caso dos peixes, eles podem ter uma ou outro tipo aí de espaço ou órgão, né, para fazer essa troca. A água, no caso dos branquiais, tem que passar pela brânquia para poder fazer essa troca. Como que ela vai passar por ali? Os peixes têm que engolir, literalmente, né, a água. Então, a água entra pela boca desses animais e passa pelas brânquias. As brânquias estão na lateral, né, geralmente, na maioria deles, na lateral do animal. Então, a água passa por ali e sai pelas brânquias. Quando ela entra e sai, as brânquias têm a capacidade de pegar o oxigênio que estava ali, dissolvido na água, e quando a água passa para sair, ela tem a capacidade de soltar o gás carbônico e esse gás carbônico ir junto com a água. Então, essa é a principal função das brânquias. No caso dos pulmonados, né, eles vão pegar o oxigênio ali do ambiente terrestre, né, da atmosfera, e também vão liberar o gás carbônico neste mesmo movimento. Vamos falar das excreções, então. A excreção nada mais é do que eliminar as toxinas dentro do organismo. A principal excreção dos peixes é a ureia, que é tóxica para o organismo, mas que a gente acaba produzindo durante a metabolização das células. Aí a gente precisa eliminar. Como? No caso dos peixes, eles vão ter os rins, então eles têm dois rins ali, um parzinho de rins, que vai fazer a filtração do sangue, tirar a ureia e eliminar. Por onde? A maioria deles tem um poro genital. O nome poro genital vem porque esse mesmo local é por onde vão sair os gametas, ou o espermatozoide, ou o óvulo. Mas, em alguns casos, como eu falei anteriormente, a gente pode ter uma cloaca. Se eu tiver uma cloaca, nesse caso, aí o excreta vai sair pela cloaca, ok? Então vai depender aí da espécie. Se lá na digestão, né, a gente tiver uma cloaca, aqui na excreção também vai sair pela cloaca. Assim como os gametas também. No caso, se eu não tenho a cloaca, aí eu vou ter um local que se chama poro genital, que é tanto para a excreção quanto para a reprodução. Como que é a circulação do sangue, então, nesses animais? A circulação a gente chama de circulação simples, porque ela tem uma direção só. Geralmente a gente vê aquela circulação o quê? O coração manda para o pulmão
e manda também para o corpo. Nesse caso, a gente não vai ter isso, vai para o pulmão, vai para o corpo. A gente vai ter um ciclo só, que é o quê? O sangue sai do coração, passa pelas brânquias, vai capturar ali o oxigênio e liberar o gás carbônico e aí sim vai para o corpo. Depois ele retorna para o coração para fazer de novo esse movimento. Então não tem aí um joga para um lado, joga para o outro. É tudo numa direção só. Por isso a gente chama de circulação simples. Por esse fato aí, né, a gente vai ter um coração também simplificado. O que vai ser esse coração simplificado? Ele vai ter apenas duas cavidades, duas câmaras. Então ele vai ter um átrio e um ventrículo, que na verdade ali os dois vão servir, né, basicamente de passagem aí deste sangue, que geralmente é um sangue que está rico em gás carbônico. Por quê? Porque ele vai passar pela brânquia. Quando ele passa pela brânquia, ele libera o gás carbônico para a água e captura ali o oxigênio. Aí esse oxigênio sim é que vai passar pelo corpo e trazer daí de novo o gás carbônico para o coração. Olha só, eu coloquei aqui um asterisco importante para você, que é o quê? Lá no sistema nervoso desses animais, a gente vai ter, logicamente, né, as formas dele interpretar o meio ambiente. Mas uma coisa que os peixes têm, que a gente consegue observar na maioria deles, é uma coisa chamada linha lateral. A gente consegue, inclusive, na maioria das espécies, ver uma linhazinha do lado do corpo. Essa linha lateral, ela serve como se fosse um órgão sensorial. Para que ele serve? Para sentir o ambiente. Então, por exemplo, eu sou um peixinho lá, estou nadando e está vindo um outro peixe, um tubarão, na minha direção. Esse peixe, né, esse tubarão, ao chegar próximo de mim, ele vai movimentar ali a água. Então, ele vai movimentar, vai fazer as massas de água se movimentarem. Sendo assim, eu consigo sentir essa movimentação. É como se fosse um tato, o tato dos peixes dentro da água. Então, essa linha lateral é importante para esses peixes se localizarem ali dentro da água. E, por fim, a reprodução. Como que esses animais vão se reproduzir? Olha só, eles podem ser, em sua maioria, dioicos, ou seja, eu vou ter um macho e uma fêmea, que liberam seus gametas lá na água, eles se encontram e aí acontece a fecundação. Mas a gente também tem animais hermafroditas, inclusive podendo mudar aí, né, de gênero durante a sua vida. Então, alguns peixes têm essa característica. Por exemplo, nasceram com o gênero masculino, nasceram macho, e durante ali o seu processo de vida ele acabou se transformando numa fêmea. Ou ao contrário também pode acontecer, de uma fêmea se transformar no macho. Então a gente pode ter essa alteração aí, que logicamente vai depender de temperatura, vai depender de vários fatores que vão estar presentes ali naquele ambiente. Mas isso pode acontecer sim. E também a fecundação. Como eu falei, os dioicos, né, na grande maioria, eles liberam aí os gametas na água. Mas, em alguns casos, a gente vai ter fecundação interna. Então, o macho precisa colocar os espermatozoides dentro da fêmea. Então, aí vai acontecer a cópula. Existem, principalmente isso vai acontecer ali em tubarões, certo? Mas a gente vai ter outras espécies de peixes fazendo isso também. Então, a gente pode ter a fecundação tanto interna, que é dentro da fêmea, quanto a externa, que daí vai ser ali no ambiente, onde a fêmea libera os seus gametas e o macho vai lá e coloca esses gametas por cima. Então, aí vai depender, né, de espécie para espécie, certo? Então, os peixes são um grupo bem diversificado, né, bem complexo aí. Então, para saber mais sobre a complexibilidade, sobre as características dos peixes, dá uma olhadinha nos outros conteúdos que a gente tem no blog e também nas outras aulas sobre peixes e classificação deles, certo? Um grande beijo, a gente se encontra na próxima aula. Tchau!